Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que começou faz um ano praticamente para contar a história desses imigrantes incríveis que inspiram a gente, que dão exemplo de vida para gente e que todo mundo precisa conhecer. Então, antes de apresentar o meu convidado de hoje, se inscreva no nosso canal, no YouTube, aperta a campainha, compartilha, porque tem histórias incríveis, viu? E hoje, nada mais, nada menos do que um chefe de cozinha super respeitado aqui na cidade, que é o chefe Bart, dono e chefe, obviamente, do Manzo Restaurante, que tá explodindo aqui na cidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosana, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, talvez inspirar algumas pessoas e partilhar do dia a dia, de sonhos e o que a gente tem construído até aqui. Voltando ao Manzo, graças a Deus, muito trabalho, muito esforço. Mas a gente vai chegar lá. Temos tido uma Sucesso. Boa procura. Vamos lá. Não, eu já fui lá não sei quantas vezes, mas eu quero saber o seguinte, de onde você veio? Eu vim de Recife, sou pernambucano, fiquei lá até os 20 anos de idade. E depois fui para Fortaleza, morei praticamente 10 anos no Ceará. E depois vim para cá, vim para Orlando, vim empreender aqui nessa terra. Mas você sempre foi da área de restaurante, sempre gostou de cozinhar, porque você cozinha bem, né? Cozinha bem. Quando o restaurante não estava aberto, você lembra que você já entrou na minha casa para deixar a comida lá dentro? Ia fazer, a gente comprava direto. Você ainda faz isso? A gente deu uma parada depois que abriu o restaurante, mas vai voltar a fazer. Por favor, né? Por favor. Em datas comemorativas a gente fez no Natal, fez no Ano Novo. E aí a gente vai voltar a fazer de uma forma regular. Então, eu perguntei, você já trabalhava com isso? Minha trajetória assim, eu comecei a trabalhar na área de serviço, não era com alimentação. Trabalhei muito tempo na área de logística. E aí quando eu fui para Fortaleza, aí veio... Eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha trabalhado efetivamente. E aí lá em Fortaleza veio o meu primeiro desafio nessa área, onde eu montei um negócio lá com um sócio. Na área de alimentação, era restaurante também, mas... De quê? Restaurante muito Brasil, aqueles tipo Sport Bar, que tem tudo, tem música à noite, samba no sábado, sexta-feira sertaneja, então era bem eclético e tinha de tudo, tinha dia que tinha sushi, tinha dia que tinha muita coisa, então assim... É a coisa mais interessante numa churrascaria brasileira que você vai na mesa... No buffet tem sushi, exatamente, então assim, é bem Brasil, o Brasil tem tudo. Foi muito legal, me trouxe uma experiência muito de atendimento, como eu vinha muito dessa área de atendimento, eu trabalhava com logística mais na área comercial, e aí o primeiro restaurante veio muito essa expertise de atender, de estar presente com o cliente, eu pouco ia para a cozinha. E aí fui amadurecendo com o passar do tempo, foi quando veio o meu segundo restaurante, aí esse daí eu abri em Recife. Você voltou? Não, eu continuei em Fortaleza, mas vi uma oportunidade bem legal em Recife. Aí foi meu primeiro restaurante italiano. E aí eu fui e abri em Recife. Foi muito legal, porque em Recife, no Brasil tem aquele Veja, Comer e Beber, aquela revista que sai os melhores da cidade e tal. E aí eu fui abrir e disse, quero participar, quero estar na revista. Eu falei para minha assessora de imprensa na época. E aí ela disse, Bartô, eu não sei como a gente faz para estar na revista, é muito votação do público. E eu disse, então vamos atrás. E aí a gente, com um ano de casa, a gente conseguiu ganhar como melhor pizzaria da cidade. Uau. A gente tirou uma pizzaria que já estava ganhando há 8 anos seguidos, então foi muito legal. Era um restaurante num casarão antigo em Recife. E a gente foi muito feliz lá. Você já era casado com a Lia lá, não? Já era casado. Tinha acabado de casar. E... foi um desafio bem legal, mas foi muito prazeroso. Até hoje eu recebo algumas pessoas de Recife e falo que era dono do restaurante. Eles dizem, nossa, não acredito, muito legal. Como é que chamava lá? Vila Fória chamava. Era um restaurantezinho com um casarão antigo, meio com uma característica de vila, então tinha uma áreazinha externa. Era bem legal, bem legal. E o que te inspirou a vir pra cá? E Orlando ainda mais? Ou você foi para outro lugar antes? Não fui. Quando eu tive esse restaurante lá no Brasil... era um restaurante que a gente tinha uma pizza muito fina, de massa muito leve, e a gente comia, a gente disponibilizava luvinha descartável,
Sabe aquelas luvinhas tipo cabeleireiro? Sei. Aquela de plástico. E aí o cliente comia a pizza com a mão. No Brasil não é comum, aqui é super comum, mas no Brasil não é. E você colocava, tinha um lixinho de mesa, e você colocava a luvinha no lixo. E aí Era tipo uma experiência. Era uma né? experiência. Então, e no Brasil estourou isso. Todo mundo dizia, eu quero ir na pizza da luvinha, pizza da luvinha. Foi muito legal. Gente, eu não vivi isso lá não, eu já estava por aqui. Provavelmente. E aí, quando eu vim pra cá, eu tive um sócio no restaurante lá em Winter Park. E aí eles, cara, vamos trazer esse conceito pra cá, porque vai estourar, o americano vai adorar. Porém, para você ver como é parecido, mas é muito diferente ao mesmo tempo. E aí o americano detestou. Porque ele disse assim, por que eu preciso botar uma luva? É nojento, eu não posso comer com minha mão. E aí eu comecei a ter reviews ruins falando da luva. Eu disse, não, descarta essa luva, tira essa luva e vamos só vender a pizza. É outra cultura. E aí a gente começou a trabalhar um restaurante de uma outra forma, com uma outra proposta, o mesmo produto, mas então você já veio aqui com a intenção de abrir aquele restaurante, o Bratia? Sim, vim para abrir o Bratia, a verdade foi essa. Eu vim com a intenção, antes de vir a gente veio, analisou o ponto, analisou a área e aí você já começou diferente porque você abriu um lugar super chique, a gente abriu um lugar bem legal, que era o Winter Park. Que tá lá até hoje, aquele espaço funcionando e é uma coisa que chamou atenção, porque como eu tô aqui há muitos anos, todos os restaurantes brasileiros que apareciam eram sempre nesse meio aqui, né? Isso. E nada assim num lugar... Então era legal que a gente ia. Eu moro em Dr. Phillips, de Dr. Phillips para o Winter Park, para agora mesmo no Bratia. E o Winter Park é uma região muito gostosa, né? Então é bom de você andar, é bom de você passear. É legal. Super gostoso, andar a pé, é uma coisa que você não vê muito aqui, né? Então, o Bratia foi uma experiência bem legal, porque aí assim, eu estava muito dentro da cozinha, lá em Recife também eu estava dentro da cozinha, e quando vim para cá era eu, basicamente, que comecei a operação junto com um time que eu tinha na época, muito bom, que a gente conseguiu formar. E você que escreveu o menu, você que definiu tudo? Sim. E aí, só que no Bratia eu vinha muito com aquela bagagem Brasil. Então o Bratia foi uma escola muito legal para entender o que o americano gosta e o que ele não gosta. Você tem um público grande americano? Tenho sim, um público grande lá americano. Lá você tinha, e aqui, agora no Manzo também? No Manzo também. E graças a Deus, cada dia que passa o público americano tem aumentado. Isso é muito importante, né? Porque ficar só no brasileiro... assim, a gente tem um público muito bom brasileiro. A gente tem um público muito bom americano e hoje a gente começa a ter um público muito bom hispano. Né? O hispano fica ali entre o brasileiro e o americano em termos de preferência, mas tem crescido bastante também, o que é muito bom. Eu acho que a gente tem que montar um restaurante para atender o que tem na região. Né? A gente tem um foco no que a gente vai entregar, assim, desde o Bratia e agora com o Manzo. Eu acho que a gente procura fazer muita coisa, a gente procura gerar uma experiência muito positiva, muito legal e produzir muita coisa. A gente faz muita coisa na casa. Qual é o seu maior desafio nessa área de empreender em restaurantes? A gente tem um bom time. Né? Eu acho que assim, cardápio não tem desafio. Eu acho que eu sou um cara que estudo, sou muito criativo, entendo o mercado que a gente está. No Manzo, nossa, eu sou muito feliz hoje porque eu consegui montar um time muito bom numa velocidade rápida. O Manzo abriu 16 de outubro. Então a gente está falando de uma casa de muito pouco tempo. Muito. E graças a Deus a gente tem tido aí 4 meses? A gente tem tido aí um resultado muito legal. As pessoas têm ido, têm gostado, têm indicado, têm voltado. Você, por exemplo, né, é uma prova viva. Graças a Deus. Várias vezes. E a gente só volta no que a gente gosta. Vários times diferentes. As Brazucas, o time de beach tênis, com o Roberto, com os filhos. Já fui com todos os combinados de amizades aqui. E a gente volta porque a gente gosta do local. Então, assim, no Manzo eu tenho a felicidade de ter montado um time de cozinha muito bom. O time de salão da gente também é muito bom. As pessoas são atenciosas. E a dificuldade da gente crescer aqui é exatamente isso, é formar um time bom. Porque não dá para eu estar em todos os lugares, e se eu estiver em todos os lugares, eu também não consigo resolver tudo ao mesmo tempo. Então... Você acha que o seu desafio... Você não continua no Interpark por causa de time, ou porque você já estava com esse projeto na cabeça? Eu acho que o Interpark foi muito... o que acontece? A gente pegou uma pandemia, o Interpark, né? Então, assim, aquela época da pandemia foi muito ruim, porque... A característica de um Interpark eu acho que é um pouco diferente da de agora, do Manzo. Era um restaurante menor,
O Interpark é uma região onde as pessoas andam muito para ir comer nos locais e é uma população um pouco mais velha. Quando fechou Tem o tudo, pessoal da faculdade ali? tem um pessoal. É assim, eu acho que o Interpark ou é muito novo, que é a faculdade, ou é muito velho. Quando fechou tudo e reabriu, essa população mais velha ela não saiu de imediato. Realmente ela ficou muito assustada e ninguém queria se expor. Nunca E aí, pensei nisso, sabia? o retorno pós-pandemia foi muito lento. E aí, na época eu tinha um sócio, eu lembro que eu conversei com ele e disse que para ficar nós dois não ia ser viável. Foi quando eu saí da casa. E aí comecei o serviço de catering, de personal chef, de fazer chefe, jantar com o chefe. Foi muito legal também, Foi muito porque legal, muito legal. acabou que eu atendi muita gente. Muita gente hoje é meu cliente do Manso. É bom. Muita gente me cobra voltar a fazer isso. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem um aprendizado. Desde o primeiro restaurante que eu tive em Fortaleza e fui degrau por degrau evoluindo até chegar hoje no Manso, sei que vai ter outras evoluções. Sei Você já que está há quanto tempo aqui? 10 anos esse ano. 10 anos. 10 Seu anos. negócio são 10, né? Mas eu De espero 10 em ficar mais 10 aqui. Espero não voltar, não. Espero passar muito mais tempo aqui. Eu acho que aqui é uma cidade muito legal, né? Assim, E está crescendo, você está vivendo um momento que eu vejo claramente uma diferença muito grande de 25 anos atrás, quando mudei para cá. Você não tinha as opções que você tem hoje, você não tinha, culturalmente falando, eu tô falando, tanto em termos de atividades de esporte, de teatro, de restaurante, então, nossa, era uma coisa que era muito pobre. Era muito rede, né? E agora não, tem nossa, diversidade e com qualidade, né? Exatamente. Porque tá muito legal. Qual é o prato que você mais vende lá, que você mais faz? O O pedido prato que eu mais vendo lá é um nhoque recheado com queijo, um molho de grana padano e um aquele filé mignon. que vem quadrado assim, que você chama de nhoque, mas ele é quadrado? São as bolinhas de nhoque recheada e um filé mignon com molho roti que a gente faz lá. Mas qual é aquele que vem tipo Ali uma batata folhada. Nossa! Também vende bem, mas o nhoque vende mais. Vende mais? É mesmo? O nhoque é o prato que mais vende. E assim, eu acho um dos pratos que tem uma harmonia muito perfeita no prato. Então, assim, você tem um molho de queijo trufado, você tem um molho roti que a gente demora 3 dias fazendo na casa. Então, um molho que vai do zero. O que é o molho roti? É um molho é um molho de carne, é um molho uma base de osso de boi, legumes, vinho, e é cozido durante 3 dias. Então, assim, ele vai soltando todo o sabor de todos os ingredientes que está no molho até dar o resultado final. Então, quando tem a harmonia dele com o molho de queijo trufado, assim, fica fantástico. Então, você conta pra gente como é que é dia a dia de um chefe. O dia a dia do chefe é puxado. Até porque nunca termina o dia, né? A gente então. até antes conversou sobre quanto tempo fica lá, quantos dias fica lá. Eu fico bastante tempo. O dia a dia de um chefe é... Por exemplo, você que define o que precisa ser comprado? Sim, óbvio que assim, é o que eu acabei de dizer. Graças a Deus a gente tem uma equipe que está rodando muito legal. Um restaurante daquele para funcionar do jeito que funciona, tem quantos funcionários? Tem perto de 40 funcionários. Você tá brincando? Tudo isso? Tudo isso. Então, assim, só na cozinha são quantos? Só na cozinha a gente deve ter uns quase 20 funcionários. E aí no salão a gente tem o giro de funcionários do salão, né? Cozinha colocando o pessoal da dishwasher. Então, e aí vai ter turno que tem mais, tem turno que tem menos, e assim a gente vai equilibrando. Não, mas é muita gente, eu não tinha noção. Eu sou zero, né? Apesar do Luciano, né, já ter feito vários restaurantes, nunca entrei nessa parte operacional. A gente de chefe, a gente tem que olhar se o estoque mínimo está batendo, se os produtos estão numa qualidade boa, se o processo está sendo feito da forma correta. Na hora da execução, a gente está na cozinha, a gente vê como está a saída dos pratos, a gente acompanha isso. Tem a parte do fogão, então se a turma do fogão está fazendo bem feito, se não está, a gente volta. Acontece muitas vezes agora mais não, porque já entrou dentro do ciclo, mas no início, quando se abre uma casa, acontece muito de o prato sair e dizer, não está no padrão certo, tem que voltar e refazer. Até a gente ter um padrão de prato. E como a gente tem uma equipe, vamos entender que, sei lá, a gente tem algumas pessoas trabalhando num turno e outras no outro.
E a grande dificuldade é a gente ter 2 turnos com a mesma qualidade de comida. Então, o cliente que vai lá no almoço, o cliente que vai lá no jantar, e ele pede o mesmo prato, tem que ter o mesmo sabor. Então, essa aí onde vem a dificuldade. Mas é muito prazeroso. Eu acho que quando você sai da cozinha e vai conversar com os clientes e você vê A satisfação. a satisfação, o cliente feliz por estar ali, por estar comendo aquilo, é muito legal. Muito... E você abre almoço e janta? A gente abre almoço e janta. No almoço a gente tem um menu Todos os dias? todos os dias. Isso você sabe que é uma coisa que muitos restaurantes aqui não abrem no almoço, né? Muitos restaurantes não abrem no almoço, muitos restaurantes fecham na segunda-feira, mas a gente abre todos os dias, almoço e jantar. No almoço a gente tem um menu lanche, então tem um menu com opções de pratos diferentes, com um valor mais acessível. Comercial, mais acessível. Serve também as opções do jantar. Tem muita gente que vai lá, o único tempo que dá para ir é no almoço, às vezes os filhos estão no colégio, e diz, eu quero ir no almoço e quero comer aquilo que um dia eu comi no jantar. Então a gente serve, mas o menu do almoço dá para a gente ter uma dinâmica maior, um menu reduzido, então sempre vai ter algumas mudanças de pratos, novidades. Eu acho uma vida muito sacrificante, né? Então eu fico imaginando assim, como é que você se organiza para ter a sua vida também? Porque você vai todos os dias, praticamente. Sim, segunda-feira é o dia que eu acabo tirando uma folga. E aí eu vou sempre. Mas que hora você chega lá, por exemplo? Eu chego lá por volta de 10h30, 11h. E aí a gente tem um intervalozinho entre 4 e 5h30. Nossa! Que é um intervalo que a gente reorganiza a casa para o jantar. E às vezes eu dou uma saidinha, às vezes eu fico lá. Mas assim, aos poucos, você acha que você já vai... Aos poucos eu vou conseguindo sair mais, né? um pouco. Recentemente eu fiz até uma viagem que foi bem legal, porque eu não tinha essa expectativa da viagem e acabou dando certo. Eu vi, vocês foram esquiar, né? Fomos esquiar, então foi bem legal e graças a Deus até recebi um feedback de alguns clientes que foram lá e disse, pô, você não tá, mas tava maravilhoso. Que bom! Eu fiquei feliz porque esse é o objetivo. Até porque a gente pensa no futuro a gente ter outras unidades, então... É importante que essa casa rode bem para que eu consiga ter a tranquilidade de estar em outro lugar. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, né? Porque já vi que você veio lá do Nordeste, que já tem uma fama de comida muito boa, né? Eu sou suspeita para falar. E aí, você veio para cá, 2 restaurantes, foram 2, mais Sim. Experiência de catering. E aí? Qual vai ser, assim, o próximo passo? E aí o objetivo é que o Manzo cresça. Assim, o Manzo, para mim, é um formato que a gente conseguiu achar que é muito interessante. Eu acho que tem outras áreas que a gente pode levar essa nossa proposta. Aqui na região, eu acho que existem outras cidades, né, metropolitanas aqui coladas a Orlando que caberiam. Então a gente está estudando novos. E a própria espaços. cidade está passando por uma dinâmica de mudança muito grande. A abertura do Epic aqui, Exatamente. por exemplo, do lado, uma área. Nós estamos na área antiga da International Drive, Isso. a parte mais antiga, mas vai dar um boom Exatamente. agora com o Epic, né? Então, assim, vai vir muita oportunidade, né? Muita oportunidade por vir e a gente está bem atento a isso. Então, acredito que os próximos passos Você pretende continuar na comida italiana, um segundo Manzo, um terceiro Manzo? Ou você quer diversificar? Não, a priori eu pretendo continuar com pelo menos umas 3 casas do Manzo. Então, assim, a gente mapeou alguns lugares e quer crescer com essa marca. E aí, depois disso, talvez aí a gente tenha alguma outra opção de culinária diferente. Mas eu acho que a culinária italiana, principalmente o que a gente serve, que não é um italiano, é um italiano contemporâneo. Então a gente tem frutos do mar, a gente tem carne, a gente tem massa, mas uma massa fresca, não é essa que o povo está acostumado, um molho fresco, um molho feito, risoto, que é uma coisa que não é comum ter aqui. É verdade. Então a gente tem um italiano muito mais elaborado do que esse italiano de cadeia que o americano está acostumado. Quem que você acha que compete com você hoje, assim, nesse nível de qualidade, de estilo de comida moderna e saborosa dessa? Eu acho que a gente... Obviamente que eu tenho alguns concorrentes. Eu sirvo pizza também, tem algumas pizzarias que eu poderia dizer que são meus concorrentes. Mas eu acho que a gente segue um caminho
um pouco no paralelo, assim, eu não consigo identificar um restaurante que diga, esse é um concorrente direto seu. Eu acho que tem restaurantes que teriam, óbvio, todo restaurante que faz uma comida bem feita e tiver num raio, ele é meu concorrente. Mas eu não consigo identificar um concorrente direto no sentido de dizer, aquele restaurante ali, ele bate muito de frente comigo. Eu acho que hoje, como a gente falou, mudou muito o cenário aqui em Orlando. Então você vê bons restaurantes vindo, assinado por chefes, que tem uma culinária meio que contemporânea, e aí é onde eu acho que eu acabo me encaixando. Eu sou um italiano contemporâneo, então teria um restaurante que teriam características parecidas, mas alguns com um tamanho diferente. Você vai dizer, mas eu comi um polvo que eu sirvo lá no date. O date pode servir o polvo, mas eu acho que ele tem uma estrutura muito diferente da minha, uma característica muito diferente. Então, pode ter a culinária parecida, mas com característica diferente. Você entendeu? vai em outros restaurantes para você ver Lógico. como é que é? Não, não. Tô falando até como uma forma de você. Sim, de ver como está o mercado, É. de ver o que o mercado está praticando. Eu acho que é importantíssimo ir em outro restaurante. Tem uns que você vai com a expectativa alta e se frustra, e tem outros que você vai e é surpreendido, entendeu? Então, por exemplo, eu adoro ir para Nova York. Em Nova York eu acho que tem excelentes restaurantes italianos. Então, lá é muito legal porque é E é um público exigente lá um também, público né? exigente, é uma cidade que foge do italiano muito massa, molho, né? Que é rede americana e muita coisa feita. Então, eu acho que é muito legal de ver. Miami hoje tem crescido muito. Então, assim, pós-pandemia, Miami hoje está se tornando um polo gastronômico fortíssimo. E eu acho que tem boas referências lá também para escolher. E você acha que, por exemplo, você voltaria para o Brasil para abrir um restaurante lá? Hoje não me vejo voltando para o Brasil. Eu tenho alguns amigos que empreendem lá e falam um pouco da dificuldade. O Brasil está passando por um momento que não seria um dos melhores, mas assim, eu não costumo dizer que eu nunca digo nunca, né? É, Assim, ninguém sabe o dia de amanhã. O Brasil, do mesmo jeito que tem dificuldade, onde tem dificuldade tem muita oportunidade. exato. É. Mas hoje eu acho que eu estou feliz aqui, eu acho que eu tenho muito ainda a contribuir com a região, com a população E aqui. essa paixão pela comida italiana, você tem descendência italiana? Tenho por parte de mãe, Hum, por eu parte sou de mãe. italiana também. Ah, é? Olha aí. É. Você acha que É, eu sou gringa, loira, alemã? Não, não. Itália. mas eu sempre fui um apaixonado por ler, então assim, lá em casa, nem meu pai nem minha mãe era muito de cozinhar. Cozinhava comida, mas assim, para família, não era nada muito refinado. E eu gosto muito de como a gente apresenta, como a gente finaliza os pratos, com quais os ingredientes que a E gente aquela sobremesa, hein? Que... do chocolate. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo E acaba sendo aí, uma releitura de uma sobremesa que eu já tinha, mas aí a gente deu uma boa refinada, colocando ela dentro de uma esfera de chocolate e finalizando com a goiabada quente. Então, assim, nossa, é muito chique essa aquilo. parte da culinária eu gosto muito do que a gente pode gerar de experiência para o cliente. E aí, Onde é o seu laboratório? A sua casa? minha casa. É. Minha casa. E quem são os seus testers? São os filhos e a Os esposa. filhos e a esposa e alguns amigos que hoje estão tristes, porque disse, pô, antes do restaurante eu testava sempre. Eu lembro que na época do Brat você teve algumas festas, tipo o próprio William, ele O fez a William. festa da Azul Da Azul lá, lá. Ou foi. foi a abertura, Foi a abertura da inauguração, loja lá, foi bem é. legal. Hoje você não faz esse tipo de atividade. Não, eu acho que Quem sabe eu assim, fecho para fazer uma festa da Flórida a gente, Connect. a gente pode fazer isso aí. Na verdade, assim, o restaurante hoje está bem legal para fazer lá e a estrutura que a gente está organizando é, de repente, a gente poder proporcionar isso nos clientes. Então, eu acho que esse ano agora de 2025 tem muita coisa legal por vir. Desde que, quando a gente consegue formar um bom time, abre muito horizonte de oportunidade, né, leque de crescimento dentro da instituição. Então, seja fazer evento dentro do Manso, que é possível, porque eu acho que até o layout é melhor do que era o Bratia, é meio um retângulo, então dá para você espalhar bem e fazer uma boa Uhum. brincadeira, como a gente ir em alguns locais e fazer um negócio bem,
bem organizado. É, uma pergunta para você. No caso do espaço, né, da localização, eu acompanhei um pouquinho, eu sei que você procurou vários lugares. Demorou, né, para você achar? Você acha que esse é um dos grandes desafios também, de você ter um bom restaurante? Eu acho que o ponto é fundamental. E eu costumo dizer que o ponto de um Que Interpark custou, né? demorou muito. Muito mesmo. Demorou para achar, demorou para abrir. Mas eu costumo dizer que o ponto é fundamental. E por que que demorou para abrir? Porque quando eu peguei lá não era restaurante. Então, hoje o processo de Eu tirar queria que você permit, contasse isso um pouquinho para as isso é muito pessoas, importante. porque a gente trabalha com compra e venda de negócios aqui, né? E às Sim, vezes eu recebo muito brasileiro, investidor, eu vou abrir um restaurante. Eu falo, gente, não é bem assim, né? Às vezes é mais fácil você comprar alguma coisa já em isso, andamento. isso. Conta um pouquinho dessa sua É experiência, que eu muito, acho que é importante para os nossos imigrantes, né? exatamente. É muito mais fácil você pegar um ponto que já foi restaurante, que é um second generation. Uhum. Nem sempre você consegue na localização que você deseja. No meu caso, eu tinha mapeado algumas localizações, foi quando apareceu essa, que não era um second generation, mas eu acreditava muito no ponto. E aí o trabalho é muito mais difícil, porque você pega um ponto que não tem nada, você tem que passar toda a estrutura, modificar a estrutura elétrica, hidráulica, e aí vem toda a parte de permit, de fiscalização da As prefeitura, as inspeções. inspeções. Então, assim, é um processo muito lento. Você acha que é mais rígido aqui que no Brasil, essa parte? Eu acho que é mais rígido aqui do que no Brasil, porque aqui o processo é muito, são muitas etapas. Então, Uhum. assim, você tem que seguir etapa por etapa, e aí no meio do caminho tem uma tomada que está fora 1 centímetro, então o fiscal diz assim, eu volto outro dia para poder ver, remarca a inspeção, Mas e ninguém aí... pediu bola, né? Não, não, Essa que é a grande ninguém pediu diferença, né? bola, o processo é processo, tem Você que tem fazer que fazer certo. certo. Então, assim, tem um lado bom. Qual é o lado bom? Eu não construo, eu contratei alguém para construir. Então, eu sei que o restaurante está dentro da lei, está dentro É. das normas. Eu não vou ser surpreendido. Mas ele é muito, muito mais lento quando o processo é tirado do zero, feito for o meu. E aí acaba tendo um custo maior de investimento por causa disso. Então, para quem vai investir, e se tiver a oportunidade de um second generation, é um processo muito mais rápido. É um processo que Só você para a consegue gente diminuir seu traduzir, investimento. second É generation onde já foi um restaurante. Um anteriormente, né? ponto que já foi o restaurante, que já tem toda essa estrutura, vai lhe diminuir seu investimento e fazer com que o restaurante seja aberto de uma forma mais rápida. Para ilustrar, assim, para os leigos como eu, que não entendem disso, eu só fico aprendendo de ver os meninos falando um pouco assim, caixa de gordura, a geladeira, o freezer, não sei A o que câmara lá. fria. O que que são os pontos, assim, que as pessoas nem imaginam que é uma preocupação? Caixa de gordura é importantíssimo, porque você tem limitação da cidade, você tem limitação do mall que você está alugando, e quando você não tem, é caro. Então, assim, se é um lugar que não foi. Se você está pegando um lugar que já foi restaurante, alguém já fez esse investimento. E na hora que ele está saindo, É infelizmente ele caro esse, né? perdeu. Né? Então é caro. E quando você pega um ponto que já existe, você acaba meio que diminuindo o seu investimento em relação a isso. Câmera fria é importantíssimo. Tem que ter, assim, dá para funcionar sem? Dá para funcionar sem. Mas com é muito melhor. Então, porque a fiscalização ela bate muito aqui em cima de temperatura dos alimentos. Então, quando a fiscalização, que seria a fiscalização sanitária no Brasil, ela vai no restaurante, e isso é periódico, ela vai sempre, ela vai direto com o termômetro nos alimentos. O que é de congelamento tem que estar na temperatura, o que é de resfriamento tem que estar na temperatura. Então, se você tem uma câmera fria, assim, vai lhe ajudar muito nesse processo. Uhum. Ar-condicionado é outra coisa que é muito caro no processo. E a parte elétrica, né? Você tem que ter uma rede elétrica boa para poder aguentar tudo que você vai colocar, porque a câmara fria tem um consumo de energia, freezer, ar-condicionado. Então, assim, essa parte estrutural, quando você pega um ponto que já foi restaurante, é muito melhor, porque você já acaba, né, Ganhando, ganhando, por mais que às vezes tenha uma luva, tem um valor para pagar, mas você vai pagar bem menos do que você pagaria se você for colocar do zero. E eu vi que você tem um bar lindo lá, né? Sim.
também isso são outras licenças de Outras álcool e licenças. tudo mais, né? Isso é uma grande diferença do que eu tinha no Interpark, né? No Interpark eu não tinha bar. E lá a gente tem bar. E o americano adora sentar no bar. Nossa, Então, assim, o nossa, americano ele vai lá, às vezes a casa ainda não tá cheia e ele diz, eu quero ir pro bar. Ele senta no bar e fica ali muitas vezes, eu e o curtindo. Roberto, a gente vai direto pro bar, né? Então, assim, o bar é outra E serve licença. comida normal, né? Serve comida normal, serve os drinks normais, mas é um ambiente um pouco mais descontraído, eu acho. Uhum. Mais íntimo quando você tá em dois, né? Fica É mais bem juntinho, legal. né? Fica mais... A licença do bar é outra responsabilidade. Então, assim, além de ser uma licença mais cara, quando você vende o fulico, né, que é o destilado, a vodka, o whisky, o gin, você tem uma responsabilidade com o cliente. Então, assim, quando a gente tira a licença, vai um policial e lá ele fala todas as nossas responsabilidades. E uma das responsabilidades é se o cliente tiver num grau alcoólico muito alto, a gente tem que dizer a ele que ele não pode mais beber. Então é nossa responsabilidade dizer assim, ó, você não tem mais condição de beber. E aí encerrar a venda de bebida. Então aí você imagina você dizer isso para o cliente e ele aceitar. Você já teve essa experiência? Já tive experiência e teve cliente que não gosta da atitude, mas infelizmente ele tem que cumprir. Você já precisou chamar a polícia? Não, nunca precisei chamar a polícia. Graças a Deus, porque seria muito desagradável, muito desconfortável. Mas a gente tem essa responsabilidade, essa corresponsabilidade. Eu não sabia, quer dizer, eu imaginava mas eu não sabia que era assim, tipo, não vendo mais. Não vendo mais. Olha, você sabe que aqui a gente faz eventos, né? E muitas vezes você vai nesse evento, eles te dão dois papeizinhos de ticket para você trocar por uma bebida alcoólica. E aí eu já ouvi comentários do tipo assim, nossa, que gente pão dura, só dois. Mas isso está ligado com a responsabilidade do dono do evento. Porque até dois dentro da nossa regrinha que você pode tomar, né? Exatamente. E depois disso é jaula, né? Literalmente é jaula. Como vender bebida para menor de 21 anos. Vocês têm que perguntar, né? Tem que perguntar. E as pessoas às vezes se sentem incomodadas de apresentar uma identificação. Olha, eu velhinha em Utah, eu estava lá esquiando com as crianças semana passada. E lá é um estado conhecido que tem muita restrição alcoólica, né? Isso. Aí eu cheguei lá no bar e a moça, por favor, falei, no aeroporto até, falei, sério mesmo? Eu preciso. Então, tá bom. Ai, que delícia, eu tava aqui. Coisa boa. Gente, é muito engraçado. Mas é isso, porque a gente tem fiscalizações... sem avisar, desaparecem. Então as pessoas vão lá, menor de idade, para pegar a bebida para saber se o procedimento está sendo feito da forma correta. Que eles chamam de secret shoppers, né? Então, assim, infelizmente não vale arriscar, não vale. Eu tenho uma curiosidade. Quantos funcionários são brasileiros? Todos? 85%. Eu tenho alguns americanos e tenho brasileiro americanos, né? Filhos de brasileiros que nasceram aqui. Então, que já são mais gringuinhos. Já são mais gringuinhos, já falam português. Meio igual o Lucas, meu neto. Igual ao meu filho. Aquele sotaque, você fala, não, vai passar férias no Brasil para acabar com esse sotaque. Mas 85% brasileiro. Eu gosto de trabalhar com brasileiro, né? O brasileiro se entende e assim, eu acho que tem acho que, na verdade, todo brasileiro que vem para cá vem com um objetivo, talvez, de segurança, né? Primeiro. E outro, de vencer na vida, de construir uma vida melhor do que tinha lá no Brasil. Então, quando as pessoas são do meio, né, veio uma oportunidade, é um meio de trabalhar legal, bom, eu acho que a dedicação é maior. Então, assim, hoje eu tenho tido a felicidade de trabalhar com boas pessoas e pessoas que buscam progredir, buscam crescer, então, bem legal. Não é impressionante a gente, como imigrante aqui numa cidade que não é pequenininha, é uma cidade conhecida no mundo, imaginar que a gente tem um mundo à parte nosso. Não é louco isso? É bem louco, bem desafiador, né? Mas eu fico imaginando onde que acontece isso no Brasil, que você tem uma comunidade inteira, né? Assim, de completamente à parte, assim. Eu acho muito interessante a gente viver essa experiência. Agora,
Para a gente, né, começar a wrap a nossa conversa, o que você fala aí pro nosso ouvinte, pode ser o imigrante que quer vir para cá, o empreendedor, de um modo geral, o que você gostaria de passar de mensagem para esse pessoal? Eu acho que a mensagem é, primeiro, aqui é muito legal, muito desafiador. Venham preparados para... É legal, mas é desafiador. Porque assim, eu acho que a gente tem um sentimento de segurança muito bom. Isso aí, primeiro, você tira talvez uma grande preocupação da sua cabeça, quem vive no Brasil. É É verdade. desafiador porque é um país que tem uma cultura que você acha que é muito parecida com a do Brasil e não é, e eu acho que aí é onde as pessoas Sim. acabam se perdendo. É um povo, eu falo muito, se você pensar pro americano, é uma população que lembra muito a brasileira, mas é bem diferente. Tem algumas particularidades que a gente não pode deixar passar, que aí a gente perde o fio da meada. Pesquisem sobre o que vocês querem fazer aqui, estudem, se preparem em termos legais para poder vir. É um país que tem muita oportunidade. Você vai ralar muito. Você vai arregaçar muito sua manga. Exemplo, né, Tô próprio, né? aqui, a Rosana tá aqui. Eu não conheço ninguém que venceu aqui sem ralar. Essa é a É, verdade. Então, assim, e eu acho que isso é uma recompensa muito grande. A gente diz assim, pô, chegamos lá, mas tivemos um esforço, nosso esforço empregado dentro daquilo. Eu acho que vale muito a pena. Eu sou um cara, um entusiasta das pessoas que se preparam para vir para cá. Então, o que eu puder partilhar de experiência, eu sou um cara que procuro sempre ajudar as pessoas para que elas consigam atingir os sonhos delas. Mas sou um cara muito realista de dizer assim, deem duro, batalhem que vocês vão chegar lá. E você é exemplo vivo disso. Obrigado. É Obrigado. verdade, é verdade. Tipo, Eu acho que sabe, atender o telefone o tempo inteiro, da gente falar, dá pra você fazer tal coisa, eu vou ter um jantar aqui em casa, não sei o quê. Sempre você respondeu super rápido, sempre fez comidas maravilhosas, sempre foi fazer as entregas, você mesmo, batalhando mesmo. E hoje ver esse resultado me deixa assim que bom. muito feliz mesmo. E eu ver a transformação de Orlando com pessoas de talento como você é uma coisa que dá uma satisfação muito grande. Isso é bom. Fico Acho que a gente tá super tendo. parabéns mesmo, viu? Eu fico feliz com esse depoimento, porque realmente eu ralei muito, continuo ralando, vou continuar ralando, não é porque eu vou abrir dois ou três. Eu acho que a vida é essa, óbvio que você vai chegar uma hora que você quer diminuir um pouco a intensidade, Mas como você falou, se tiver um time bacana, mas eu sou prova viva exatamente, disso, que eu consegui e estou num processo de diminuir cada vez mais, porque meu time é exatamente. maravilhoso. É muito bom. Fala um pouquinho mais agora, então, de onde está o Manzo? Conta um Vamos lá. pouquinho. O Manso está em Windermere, de um mall que é engraçado. Eu vou até fazer uma propaganda para tu, que é o mall do Rocas. Todo mundo fala mall do Rocas. Fica ali no coração de Windermere, na 535. A gente... E agora eu tenho rocas do lado da minha casa. tem Só até aqui o pensando. Dr. Phillips agora. A gente é uma casa que abre todos os dias, de almoço e jantar, um restaurante italiano contemporâneo. Então a gente serve tudo muito fresco. Então a gente tem Que horas lá... fecha a cozinha? Porque eu já cansei de ser mandada embora em Vamos lá, a gente abre meio-dia, a cozinha ela fecha 9h30 de segunda domingo Ah, a quinta-feira. Sexta e sábado a gente fecha às 10h30. Então a casa ela fecha às 11, sexta e sábado, e fecha às 10 de nos outros domingo a dias. quinta-feira. Então a gente serve lá pasta, todas as pastas são feitas na casa. A gente tem frutos do mar, a gente tem steak tartar, tuna tartar, a gente tem carpaccio, a gente tem arantini, tem petit gâteau para quem gosta, a gente tem uma sobremesa que é um sorvete de requeijão com goiabada numa esfera de chocolate que essa é campeã. Gente, é A campeã. gente tiramisu, temos risoto de fungo e camarão, tem muita opção legal, muita opção de comida feita com amor, com carinho, para quem gosta de dar valor a uma boa comida. E o ambiente é lindo, chiquérrimo. Você se sente na Europa, assim, ou em São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo, é chique e parabéns. Que bom, Estou obrigado. muito feliz mesmo de ver o sucesso de vocês, a batalha e o resultado, e que você continue
crescendo muito, que eu vou estar lá, fã de carteirinha, pode ter Obrigado. certeza. Eu fico muito feliz com o convite, fico feliz com o nosso bate-papo. Você é uma pessoa que inspira outras pessoas, você é uma vencedora. Eu costumo dizer que eu recebo muita gente do seu meio, né, do meio imobiliário, e todo mundo lhe ama. Você é uma pessoa que assim é querida por todos. É a prova viva de que as pessoas que fazem o bem, o resultado vem. Então, assim, você é uma inspiração para muitas pessoas e eu estou muito feliz hoje aqui de estar sentado com você e batendo esse papo. É muito bom mesmo. Muito obrigada. Falei para você que vocês iam adorar. Então, gente, não se esqueçam de inscrever no canal da Florida Connection e esse podcast está lá toda semana. Compartilha, aperta a campainha. Toda semana tem uma história assim deslumbrante. Até a próxima. Até. Valeu, muito obrigada. Eu que agradeço.